Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma semana, gente. Mais uma semana, começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Oh, que coisa boa, graças a Deus. Hoje é segunda-feira, dia 23 do mês de abril, mais um dia, mais uma semana começando, né? E junto com ela, esse desejo sempre gostoso, né? Uma esperança saudável, gostosa, da gente aproveitar cada vez mais, não é, gente? A nossa vida, nosso dia, se libertar de pensamentos negativos, para que a gente possa realmente valorizar, não é? Esse presente que é viver. Porque viver, gente, é um presente. Estar aqui na Terra, ainda que momentaneamente, é uma dádiva divina para as nossas almas, não é? Precisamos valorizar cada vez mais isso. E, aliás, a respeito disso, é que nós vamos conversar hoje na nossa pílula querida do nosso amado Evangelho. Como é que anda a sua capacidade de se auto-amar, seu autorrespeito? Você tem se amado de verdade ultimamente? Você é uma pessoa que valoriza a sua alma, a si mesmo, que compreende as próprias dificuldades, não é que não se compara com os outros? Você é uma pessoa que reconhece Deus em si? Isso é tão importante, né, gente? Vocês sabem, nossa instituição social chama-se Namastê. Eu sempre amei essa expressão Namastê. Eu moro em um lugar que o nome é Namastê, porque Namastê representa exatamente isso. Vocês sabem, é uma palavra sânscrita que significa uma saudação feita na Índia, ali na região do Nepal, em que as pessoas se cumprimentam. Namastê. Alguns respondem Namastê ou Namaskar, que quer dizer o que? Olha, meu Deus interno reconhece que você tem um Deus interno, eu estou saudando ele, viu? Aí o outro, olha, eu também. Porque é assim, gente, que tem que ser. No dia a dia, né, nas lutas cotidianas, é muito comum o ser humano na Terra se esquecer de quem ele é. Não é verdade? No nosso cotidiano, a gente acaba se misturando com os problemas que a gente enfrenta. Então, não é tão incomum assim nós encontrarmos, por exemplo, uma pessoa que está com problemas de autoestima, a pessoa está lá chateada, quem sou eu? Eu não dou conta de resolver esses problemas de trabalho, por mais que eu faça, eu não consigo um novo emprego. Ah, e o problema deve ser comigo. Ou então a pessoa está lá, meu Deus, quem sou eu? Não, eu não consigo ser feliz no amor. Não é? Por mais que eu tente, eu não consigo atrair uma pessoa bacana, só entro em roubada, meu Deus. Não é? Aí tem gente que já fica, meu Deus, quem sou eu? Por que que eu sofro tanto com esses filhos difíceis? Eu faço tudo certinho, eu tento fazer tudo da melhor maneira, mas esses filhos são tão complicados. E por aí vai fora, né? E por aí vai fora. Muitas vezes a gente se questiona, não se julgando merecedor da felicidade, ou acreditando que nós não somos capazes de vencer determinadas provas que nós estamos passando. Né? Quem sou eu para vencer um problema de saúde? Não é quem sou eu para seguir à frente, para poder romper com as minhas dúvidas? E por aí vai. É nesse contexto, meus amigos, que o Evangelho de Jesus é extraordinário. É nesse contexto que o Evangelho do Cristo é fundamental. Nenhum de nós é capaz de superar os seus próprios desafios internos se não tiver fé em Deus. Não dá, não funciona. A fé no nosso Pai Celestial faz com que a gente se sinta ligado a Ele. O Espírito de Emmanuel utiliza uma expressão que eu acho fantástica no livro Fonte Viva. Ele fala assim: nós somos galhos da árvore divina. Se um galho cai dessa árvore divina, ele fica seco, não é verdade? Mas o galho que está ligado à árvore divina, ele cresce forte, viçoso, bonito. E aí faz toda a diferença. É a mesma coisa com a gente. Então, se você estiver ligado a Deus, se alimentando dessa seiva da fé, tudo é diferente. Eu não estou dizendo que o fato da gente ter fé vai fazer com que a gente não tenha as provas que a gente tem. Até porque a gente sabe, né, pessoal, que pela lei de causa e efeito, as provas se fazem necessárias. Né? São provas para amadurecer nosso espírito. E feliz de quem entende isso, que não se revolta, né? Ao invés de se revoltar, a pessoa está lá, oh meu Deus, o que eu posso aprender com essa experiência? Aí abre a alma, né? Abre o coração, sem revolta. E aí se conecta com a intuição divina, não é? Se conecta com seu espírito protetor. Muda tudo, gente, muda tudo. É diferente. A pessoa revoltada, ela não é conectada com nada de bom, né? Porque ela se desconecta. A pessoa revoltada, ela se conecta com a tristeza, com a angústia, com vícios. A pessoa revoltada, ela se conecta com a doença, ela cria uma armadura ao redor dela e vira prisioneira do próprio ego. Não é bom isso para nós, né? A gente está reencarnando exatamente para se libertar disso tudo. Então, o auto-amor pressupõe que a gente se ligue a Deus.
Que você faça isso na sua linguagem. Eu sempre gosto de enfatizar isso aqui. Ninguém fala aqui de religião. Você pode se ligar a Deus numa linguagem espiritualizada, que não tem nenhuma religião. E claro, pode funcionar assim. Você pode se ligar a Deus cuidando da floresta, dos animais, da natureza. Mas eu não vou negar que eu acho tão bom, né? A gente se ligar a Deus também junto com outros irmãos, né? Com companheiros, que a gente se sente à vontade. Então você pode utilizar a linguagem religiosa do espiritismo, né? Do catolicismo, das múltiplas denominações adventistas, evangélicas, que existam, né, protestantes, desculpa, que existam, você pode se comunicar junto a Deus na linguagem judaica, muçulmana, hinduísta, não importa, né? Você pode ser praticante de meditação, pode ser adepto da Sechonoye, da igreja messiânica, do Shumei, do que você desejar. O que não pode, gente, é a gente não se sentir conectado com Deus. Porque quando o galho está desconectado da árvore, ele sente que alguma coisa falta nele. Então, muitas pessoas, na verdade, quando se queixam da vida, não estão se queixando da vida, só que elas não perceberam. Elas não estão percebendo que elas estão sem essa seiva divina dentro das suas vidas, não é verdade? Por isso a oração é tão importante. Ore, converse com Deus, não é? Vamos trazer nosso evangelho para dentro do lar, gente. A gente sempre repete que é importante. Um momento seu com a sua família, com Deus, isso é tão importante. Praticar meditação. Meu Deus, como uma meditação ajuda a gente a acalmar a mente agitada e te serenar. E, acima de tudo, fazer o bem. É sério, nunca perca uma oportunidade de servir. Seja na sua família, com algum parente que às vezes seja difícil, mas sirva com amor e carinho e gratidão. Né? Seja na sua rua, seja no seu bairro, na sua ONG, na sua religião. Procure uma maneira de doar esse amor gigantesco que você tem dentro do seu coração. Por quê? Porque amor é assim, quanto mais se doa, mais ele cresce. Então, quem tem autoestima baixa, certamente está amando pouco. Porque se estivesse amando muito, se doando, essa autoestima estaria muito mais elevada, porque você estaria recebendo cada vez mais. Por isso que o amor nos cura, entende? Quanto mais a gente é útil, ama e serve, mais esse amor volta para nós e cuida do nosso coração. Então, ame a si mesmo, cuide do seu corpo com carinho, sem excessos, né? Mas cuide do seu corpo, porque ele é um templo sagrado. Cuide da sua alma, trazendo pensamentos bons, positivos, se libertando de mágoas, de rancores, né? E siga adiante, conectado com a árvore divina. Afinal, nós merecemos, né? Sermos mais felizes. E lembre-se, sua felicidade inspira outras pessoas a serem felizes também. Isso com certeza vai fazer toda uma grande diferença. Tá bom? Então bora lá, né? Pra gente começar a nossa semana da melhor maneira possível. Deus te abençoe e te inspire muito, com muito carinho. A gente está indo agora para Salvador, né? Já já a gente está compartilhando a agenda de Salvador, graças a Deus está lotada de várias atividades ligadas ao nosso amado Evangelho. E no final de semana a gente vai ter mais o nosso Spiritual Coach, como a gente teve aqui em Maceió. E o nosso Gestão de Riqueza, nossa, incríveis, incríveis. Entrem lá no Instagram para vocês olharem pedacinhos dos vídeos, depoimentos, nossa, muito especial. Obrigado ao pessoal das Alagoas. E só lembrando, tá, meus amigos, que nós abrimos as inscrições lá para os Estados Unidos, né? O link está sendo divulgado para vocês dos Estados Unidos e Canadá. E a gente aguarda todo mundo. E até agora, segunda-feira que vem, me falha a memória, o dia 1º, dia 1º de maio, você ainda pode se inscrever e ter a condição de poder levar uma outra pessoa para as próximas cidades que nós vamos passar. Aí, dia 1º de maio, a gente vai encerrar essa promoção que foi feita pelo Namastê, né? E, enfim, dar seguimento às atividades, tá certo? Que Jesus te abençoe, luz e muita, muita, muita paz aí para todos vocês, com todo o nosso carinho. Como sempre, obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, até breve, até muito, muito breve. Se ame, hein?